Vamos lá, meus caros, tudo bem? Continuando as ideias iluministas aí, agora o nosso próximo teórico será Voltaire, dando continuidade aí, já que nós falamos de John Locke e falamos de Montesquieu. Voltaire é conhecido como o pai das liberdades, né? Você já deve ter ouvido falar muito sobre Voltaire, né? E é bom a gente tomar muito cuidado quando nós estudamos ou quando nós falamos sobre Voltaire, pois o pensamento reducionista sobre o que Voltaire defendia acaba explodindo, principalmente na sociedade atual, né? Voltaire, você precisa entender que ele escreve na França do século XVIII, onde a França você tinha governos absolutistas que interferia na vida dos civis, que interferia na economia e que também interferia na forma das pessoas pensarem ou de decidirem mesmo as questões culturais, né? Por essa razão toda, Voltaire vai se posicionar contrário ao governo francês, contrário às instituições e contrário principalmente à Igreja Católica, que era a principal na França desse período, né? Voltaire ele vai fazer as suas críticas e boa parte da sua obra de forma satírica. Então você tem que olhar muitas vezes o que o Voltaire está escrevendo ali como uma fala muitas vezes até irônica, né? Então é bom você prestar atenção e principalmente nos textos que vem ali demonstrando nas provas. Tem que olhar com certo cuidado. Porém, alguns pontos são essenciais aqui, eu gostaria de abordar explicitamente. Voltaire acreditava que não necessitaria ter uma lei para colocar limites à figura do indivíduo. Ele achava que isso era um ponto de tirania enorme. Ele falava que o indivíduo racionalmente ele sabia qual era o seu limite. Então os limites das liberdades dos indivíduos estavam colocados pela própria sociedade. A própria sociedade sabe até onde ela vai e até onde ela tem que parar, não necessitando de que haja uma interferência do Estado através da vida das pessoas. Bom, sendo assim, vamos começar a falar um pouquinho de Voltaire. Voltaire vai trabalhar com a visão das liberdades civis, ele trabalha com a liberdade religiosa, de comércio e de associação. Liberdade civil seria o quê? O direito ao voto, o seu direito à liberdade de expressão, o seu direito à liberdade de locomoção, o seu direito à sua liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa, né? Então, seria basicamente as liberdades voltadas à figura do indivíduo, aos direitos naturais. Sabendo que aí, né, Voltaire foi influenciado por John Locke, viu, gente? Tem que prestar atenção nisso. E um ponto interessante, se você lembrar de John Locke ele fala que os direitos naturais ele é entendido de forma até relativa, né? Tendo a necessidade de uma limitação através da lei. Lei essa produzida pela própria sociedade. Não é isso que Voltaire vai entender. Voltaire vai entender que não havia necessidade de que o Estado ou os representantes do Estado produzissem lei para impedir das pessoas algumas liberdades que eram delas, pois racionalmente ela tinha consciência dos seus limites. Então não são todas, algumas, entre elas a liberdade de expressão, que é o que ele mais se dedicou na sua escrita aí. Outro ponto, ele era contra uma religiosidade oficial para a figura do Estado. Cada indivíduo deveria ser livre para escolher a sua religião. Por isso, ele trata a Igreja Católica como uma instituição extremamente intolerante e muito crítico a ela também. E ele coloca o posicionamento de que a Igreja Católica ela é intolerante, pois não respeita as outras e coloca que apenas ela seja correta e verdadeira. Outro ponto, ele fala da liberdade de comércio, defensor assíduo da liberdade de comércio, do livre mercado, da queda das fronteiras ali, das barreiras alfandegárias, defensor da livre circulação. E também do direito à liberdade de associação. Essa era uma situação, naquele momento, como nós estamos passando pela crise do antigo regime, era muito comum o governo perseguir grupos de intelectuais ou grupos de pessoas que pensavam de maneira contrária ao governo. Então ele fala que a liberdade de associação é um direito, as pessoas têm que ter o direito de se reunir
ali para discutir ideias ou para fazer protestos, o direito a ser uma manifestação, que ali está ligado também ao direito civil. Então, tudo isso ele vai estar colocando. Então, ele vai ser esse grande defensor. Mas o ponto essencial é a liberdade de expressão. E aí vem uma palavrinha, censura. Bom, Voltaire entendia que a liberdade de expressão as pessoas conseguiam medir por elas mesmas os seus limites, sem ultrapassar, sem ali extrapolar, sem necessitar de uma lei que limite a liberdade de expressão. Bom, John Locke pensava diferente. Ele falava que há de existir uma lei para limitar os princípios ali relacionados à liberdade de expressão. Na nossa Constituição Federal de 1988, nós temos aí limites, né? O próprio artigo 5º, que traz o direito da liberdade de expressão, ele também coloca limites à liberdade de expressão. Você não pode ali utilizar o seu direito da liberdade de expressão para desonrar uma pessoa, para ali expor a vida privada. Tanto é que nós temos ali, foi acatado pela Constituição, o Código Penal brasileiro, nos seus artigos 138, 139 e 140, que vão falar ali a respeito dos crimes de calúnia, injúria e difamação. Então, no Brasil, a liberdade de expressão ela não é um bem absoluto, ela é um bem relativo e ela é limitada. Bom, professor, mas e aí? E esse ponto quando a gente fala na censura? Bom, segundo o entendimento na época, né, para Voltaire, a censura é quando eu impeço você a falar. Né? Então, eu estou censurando. Mas há uma forma da censura ser legal? Me dá um exemplo no Brasil. Por exemplo, no Brasil, a censura ela pode ser determinada de uma forma legal na nossa Constituição. De que forma? E aí eu falo para você que já não é mais censura. Não estou entendendo. Porque a censura, no entendimento hoje, é quando eu impeço você de expor uma ideia em público. Então, por exemplo, eu falo que você está proibido de falar tal coisa, mas eu nem vi o que você vai expor e eu já estou te proibindo. A Constituição garante a você expor as suas ideias por qualquer mecanismos ali e de qualquer forma. Porém, as consequências daquilo que você expõe, você estará sofrendo caso venha ofender algum dos princípios constitucionais, alguns pontos da Constituição, ou a vida ou a família de alguém. Bom, é aí que está. Esse ponto já é os limites. Então, por exemplo, divulgar as suas ideias, mesmo que elas não sejam legítimas, você pode, por qualquer canal. Porém, você está ali sendo responsabilizado por expor esse público. E aí, aquele que se sentir ofendido pode recorrer à justiça. Recorrendo à justiça, você aí pode receber penalizações. De que? Desde retirar apenas ao conteúdo até a forma de prisão. Vai depender da forma que o juiz vai te julgar. Então, no caso da nossa Constituição, a censura ela vai ocorrer com você de uma forma que nós chamamos ali a posteriori, pois você ultrapassou a lei. Você pode ter cometido um crime de injúria, de calúnia ou difamação. Então é a posteriori. Se você for pensar por Voltaire, ele seria totalmente contra isso na época, né? Ele não concordaria com isso em hipótese alguma. Ele fala, não, as pessoas sabem os limites. Porém, sabem mesmo? A gente pode reparar nos finais de jogos de futebol que torcedores adversários e mesmo em campos passam a demonstrar com certos critérios aí de violência, aí ofendendo as pessoas, né? Que vamos nem falar dos crimes vinculados ao racismo, à homofobia, à gordofobia, a várias fobias aí que existem, né? Então, não vamos aí entrar nesse detalhe, porque os crimes aí estão muitas vezes relacionados à fala, e muitos desses crimes relacionados até mesmo ao humor, que é ali muitas vezes onde os humoristas tentam ali passar um pano
para as suas ofensas, em trazendo ali, mas o humor ele traz uma cultura também de perpetuação das ofensas aos indivíduos. Bom, mas a fala de Voltaire, tão efusiva com relação à liberdade de expressão, garantiu a ideia do direito ao contraditório. O que seria o direito ao contraditório? Que é uma famosa frase que é atribuída a Voltaire, nós não sabemos se é dele, que ele vai falar: olha, mesmo não concordando com você, defenderei até o fim o direito de você dizer. Ótimo! Então, o que ele está colocando? Que ele vai estar defendendo o contraditório. Então, que é aquela questão nossa do debate, de não ter uma visão única, ter várias visões sobre o mesmo ponto, as pessoas colocarem ali as suas balizas, seus pilares, e ali partirem para um debate, até chegar ali na visão de um consenso. Então, nós temos aí o direito ao contraditório, o direito a contradizer. Professor, nós temos esse direito na nossa Constituição? Temos esse direito. Ah, tá. Então aí no direito ao contraditório, segundo a Constituição brasileira, eu posso falar do jeito que eu quero? Não. Desde que você não pratique os crimes de calúnia, de injúria, de difamação. Fora isso, aí você pode. E nem também cometer crimes relacionados ao racismo, cometer crimes relacionados à homofobia, cometer crimes que possam ali prejudicar a outra pessoa. Então você tem o direito ao contraditório, mas ele é limitado. Bom, o Voltaire também, ele fala muito sobre o despotismo esclarecido. O que é? O líder que adapta as ideias iluministas à sua forma de governar. E ele cita alguns exemplos, como o Marquês de Pombal, o rei Frederico II, né, Dom José I, que aí, o que significa isso? É aquele líder que ele percebe que ele pode cair do poder, então ele adapta as ideias iluministas à sua forma de governar como forma de manipular a população. Eu vou dar um exemplo assim, veja bem, olha gente, eu vou dar o direito ao voto a vocês. Você fala: eba, legal, nossa, então nós vamos participar do governo? Vamos montar uma assembleia e tal, vai ter aqui o parlamento do meu lado, vai limitar meus poderes. Nossa, rei, que legal que você é, todo mundo vai participar? Todo mundo vai participar baseado na figura do seu mérito. Olha, para você poder votar nas eleições, só pode votar aquelas pessoas que tiverem renda mínima de R$200 mil. E aquelas pessoas que podem ser eleitas, a renda mínima é de R$400 mil. Você fala: hã? Ah, então quase ninguém vota, só quem está do seu lado? Ué, mas eu não vou conseguir votar? Então, meu amigo, significa que você não se esforçou mais. Então, trabalhe mais, se esforça mais, garanta seu mérito, assim você vai ter direito ao voto. O déspota esclarecido, ele utiliza as ideias iluministas, dar direito ao voto, a meritocracia como forma manipulativa para controlar a população. Porém, ele continua agindo de forma absolutista. Beleza, gente? Muito obrigado a todos e até mais.